Amigos Autoline, esse aqui é o Audi Q3 de nova geração. E aliás, muita gente não sabe, mas aquele Q3 que era vendido de 2012 até o ano passado era um modelo que não utilizava a plataforma do Audi A3 atual. Muita gente achava que sim, mas na verdade ele era o último modelo da Audi vendido aqui no Brasil ainda a utilizar uma plataforma antiga, no caso a PQ35. A PQ35 estruturava, por exemplo, o Jetta Mark V, aquele de duas gerações atrás, com motor 5 cilindros em linha, o Jetta Mark VI, que é de geração anterior, o Golf Mark 5 e 6, que a gente não teve no Brasil, e o Tiguan de geração anterior. Só que tem um detalhe: o Audi Q3 é o SUV mais vendido da história da Audi no Brasil, ou seja, essa renovação mais que urgente realmente era muito necessária. A atualização tardou, mas não falhou. Além de um design completamente novo, mais agressivo, com mais cara de SUV, baseado aí no topo de linha Q8, que trouxe uma nova linguagem para os SUVs da Audi em tempos recentes, esse Q3 finalmente utilizou então a plataforma MQB. E aliás, se esse assunto de plataforma é um pouco esquisito para você, essas plataformas modernas, modulares, eu recomendo muito que você assista esse vídeo cujo link está aí no canto superior direito da tela. Clica ali, deixa guardadinho para você assistir depois, porque nele a gente explica toda a importância, todas as vantagens e desvantagens dessas plataformas modulares modernas. Muito importante para você que quer comprar um carro 0 km, um carro mais moderno, mais recente aí, depois você assista. No caso em particular do Q3, essa plataforma modular MQB permitiu que o carro ganhasse dimensões, o carro ficou bem maior, teve toda essa parte de design que eu comentei, mas o principal, ganhou uma série de tecnologias, tanto na parte de segurança quanto na parte de conectividade, que é o que a gente vai apresentar para vocês em detalhes na avaliação de hoje, do jeito que vocês gostam. Vamos nessa? Pessoal, antes da gente falar da parte técnica, vamos falar de bolso. Q3 nova geração chega em 3 versões: Prestige de R$180 mil, Prestige Plus de R$190 mil e por R$210 mil você leva a versão Black, que é essa daqui que a gente vai avaliar. Você consegue financiar o Q3 pelo Bradesco Financiamento de uma forma bem rápida e convidativa, só em autoline.com.br. Lá em cima, na barra superior, você clica no link simular financiamento, só preencher os dados ali rapidinho, você já consegue ter uma ideia, escolher a quantidade de parcelas, tudo direitinho. E uma outra dica: se você está pensando em algo com o dobro da potência desse carro aqui, fica a dica aí. Se você entrar em autoline.com.br, existem alguns RS Q3 de fabricação bem recente que você consegue comprar aí pelo valor aproximado desse carro aqui. E é lógico também Q3 de geração anterior, diversas ofertas aí, mais de 600 anunciados. Agora, entre as versões do Q3 dessa nova geração, a nossa recomendação é que você pegue a Prestige Plus, que é a versão de R$190 mil. Ela tem melhor balanço aí entre custo e equipamentos de série, e se você quiser equipar ela ainda mais, você consegue na Prestige Plus colocar o teto solar panorâmico, que é o grande diferencial que vem de série na versão Black. Por R$8 mil você consegue equipar esse carro aqui com o teto solar panorâmico. Todas as versões do Q3 dessa segunda geração que chegaram agora no Brasil vêm com o mesmo motor, 1.4 TFSI, muito conhecido no grupo Volkswagen, um motor bastante moderno e eficaz, 150 cavalos a 5.000 RPM e 25,5 kgfm de torque aí entre seus 1.500 e 3.500 RPM, então é um motor bem servido de torque. Todos com câmbio DSG, ou seja, de dupla embreagem, importante, banhado a óleo, ou seja, um câmbio mais robusto do que aquele DSG com embreagens a seco, como era do Golf quando chegou aqui da Alemanha no começo, né? Esse aqui utiliza o câmbio banhado a óleo, 6 velocidades e todos com tração dianteira. Agora, sobre o motor, dá para fazer um elogio, mas também duas críticas bastante pertinentes. Se por um lado, como eu falei, é um motor bastante moderno, mais do que testado em toda a família Volkswagen, né? Um motor que está equipando, por exemplo, Polo GTS, Jetta, T-Cross, uma série de modelos aí, tanto da família Volks quanto da Audi, e realmente é um motor muito moderno, né? Turbo de duplo fluxo, injeção direta, comando duplamente variável, cabeçote bloco de alumínio, dentre várias outras tecnologias menores aí para redução de atrito e controle de temperatura. Por outro lado, essa geração nova aqui do Q3, lá na Europa, utiliza uma nova geração desse motor, família EA211 Evo, né? Esse aqui é o EA211. É um motor 1.5, tem a mesma potência, o mesmo torque, mas tem uma série de tecnologias novas. Por exemplo, o turbo de geometria variável, uma tecnologia que o grupo Volks pegou do Porsche 911 Turbo. A parte dos cilindros, né? As camisas de cilindro são aplicadas por meio de plasma, né? Uma tecnologia bem moderna, utilizada, por exemplo, no Nissan GT-R, no Mustang de nova geração.
E, por fim, o motor trabalha parcialmente em ciclo Miller. Simplificando para vocês, durante o ciclo de combustão, quando o pistão está começando a subir, no ciclo Miller, pelo menos nesse ciclo parcial, a válvula de admissão fica um pouquinho aberta e com isso você tem uma resistência menor para o pistão começar o trabalho de compressão. Com menos esforço, menos perdas aí de bombeamento, o motor trabalha um pouquinho mais solto, ele consome menos. Então, na Europa a gente tem um motor mais eficaz. Essa é a primeira crítica. Agora a segunda é, já que a gente ficou com o motor 1.4 TFSI, que é mais do que provado, vamos dizer assim, e testado aqui no Brasil, a Audi poderia ter investido um pouquinho mais para fazer a versão Flex desse carro aqui, né? Afinal, esse motor aí, praticamente a mesma especificação, já roda aí Flex no grupo Volkswagen. Agora vamos falar da grande novidade do Q3, que é justamente o design e as proporções externas. Pessoal, o Q8, né, o SUV topo de linha da Audi, trouxe uma nova linguagem de design aí para os SUVs da Audi e ela está bem replicada aqui nesse Q3. Então a gente pode ver que ficou com linhas, vamos dizer assim, mais musculosas. Detalhe muito importante que faz toda a diferença aqui são esses músculos aqui, tanto no paralama dianteiro, você consegue ver inclusive nessa junção aqui do espelho, ele bem presente, quanto no paralama traseiro, ele nascendo aqui, né? Então isso deixou inclusive a linha de ombro dele um pouquinho mais larga e lógico, na dianteira também a gente tem aí uma solução mais agressiva, mais esportiva, com essa grade que ficou ainda maior, com essas 8 barras bem sólidas verticais, né? E todas essas linhas mais recortadas que são bem típicas aí dos Audis mais recentes. Então o carro realmente ele ficou com uma proporção mais SUV, né? Vale lembrar aí o Q3 da geração anterior, ele tinha um certo quê de hatch, né? Uma linha mais limpa, uma proporção um pouco mais diminuta. Aqui não, a gente tem um veículo que realmente assumiu proporções mais SUV, literalmente inclusive, porque ele ganhou 9,6 centímetros, ou seja, quase 10 centímetros de comprimento, e desses 7,7 centímetros são de entre-eixos, ou seja, um enorme benefício para os passageiros de trás. Ele também ganhou 1,8 centímetros de largura, né? Então deixou ele um pouquinho mais assentado, até porque ele baixou 5 milímetros aí na linha de teto. Agora uma coisa curiosa é que se a gente comparar com o Tiguan, que inclusive compartilha, né, o mesmo motor e a mesma plataforma MQB, o Tiguan ele é maior, porque o Tiguan que foi trazido para cá, a especificação brasileira, é a versão de entre-eixos longo, né? Lá fora tem as duas versões, de entre-eixos longo e curto. O entre-eixos curto, a versão de entre-eixos curtos do Tiguan, tem exatamente o mesmo entre-eixos desse veículo aqui. Então, quando a gente compara o Q3 de nova geração com o Tiguan que a gente tem à venda no Brasil, que é de 7 lugares, né, em sua maior parte das versões, o Tiguan tem 11 centímetros a mais de entre-eixos. Pessoalmente, eu prefiro um veículo dessa proporção aqui, eu acho um pouco grande demais o Tiguan, mas para quem procura aí um veículo de 7 lugares, talvez seja uma opção mais interessante. Eu estou fazendo esse comparativo porque ele é inevitável, né? A gente tem aí a mesma família de plataforma, de motores, mas são veículos completamente diferentes na parte de acabamento, de proposta e de equipamentos, como a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Mas terminando essa parte de design aqui para vocês, aqui atrás, aliás, na lateral a gente tem uma solução que lembra bastante aqueles Audi A6 Allroad, né, com essa moldura aqui pintada no caso, né, dá aí uma afinada na linha de cintura, ao mesmo tempo dá uma certa robustez visual. E na traseira a gente tem até algo que lembra um pouco aí o Q3 de geração anterior, mas novamente buscando aí deixar a traseira um pouquinho mais abrutalhada, mais larga, com essa linha de ombro aqui mais alargada. Vocês achavam que eu ia sair de dentro do porta-malas, né? Mas eu precisava mostrar para vocês uma coisa. 70 litros a mais em relação à geração anterior, a gente tem agora 530 litros. Aqui a gente tem um massacre em relação à concorrência, né? A gente pegar aí o GLA, que tem um bom porta-malas, tem 421, e o X2 tem um porta-malas diminuto, ainda mais perto desse aqui, 370 litros. Então, realmente nisso foi um ponto de evolução bem sólido essa nova geração do Q3, mas vamos dar uma olhada na cabine. Aqui dentro da cabine, o Q3 segue fazendo referências ao conceito de design do Q8. Então a gente tem aqui esses elementos mais poligonais, né, que até flertam de leve aí com a linguagem visual da Lamborghini, né, só que lá eles usam mais hexágonos, né, e aqui a gente tem pentágonos, né, principalmente essa parte aqui de apoio de porta, de maçanetas, né, aliás, curioso, puxador de porta suspenso, né, então tem um pouquinho aí de leve com essa brincadeira meio, de uma linguagem meio stealth fighter, aqueles caças aí modernos que não são detectados por radar, né, então tem de leve essa brincadeira, não chega a ser como os Lamborghinis que incorporam isso tudo, mas a gente tem aqui os polígonos já começando a imperar no conceito da cabine, né? Isso é uma coisa, e a outra é uma curiosa inversão aí que mostra como a Audi já está pensando aí realmente no conceito futuro de veículo, né? Antigamente, os sistemas de infotainment, né, as telas do sistema multimídia,
o desafio era você conseguir integrar elas no painel. Agora está o contrário, ou seja, como é que você integra o painel no sistema de infotainment? Isso fica escandalosamente claro aqui na face do painel. Se vocês notarem, a gente tem aqui essa face toda em Black Piano aqui, e a tela está inserida dentro desse contexto, então ela continua inclusive pro lado de cá do volante, onde estão os controles de iluminação, né? Então você tem uma integração completa, realmente bem mais feliz você fazer essa inversão de design, até porque em termos de digitalização, de instrumentação, a linguagem segue inclusive pela parte do Virtual Cockpit nessa versão aqui, né? Então a gente tem um painel totalmente digital, uma tela aí de 10 polegadas, um pouquinho mais de 10 polegadas, muito interessante inclusive pela capacidade de customização, você consegue colocar algumas funcionalidades aqui, enfim, e a velocidade de animação, frame rate, né, que a gente chama, é muito rápido, então você não sente falta realmente do instrumento analógico, porque ele se comporta literalmente como um instrumento analógico aqui. Outra coisa que é interessante nessa geração é que a posição de dirigir ficou um pouco mais baixa, né? A geração anterior do Q3 na PQ35, plataforma antiga, você ficava um pouquinho ali como se fosse uma cadeira, aqui agora você já está numa posição de pilotagem, vamos dizer assim, mas você também tem um amplo ajuste aqui, no caso, nessa versão com ajustes elétricos, né? Então você realmente consegue ir bem para cima aqui. A amplitude de ajustes é realmente muito grande, tanto aqui na parte de ajustes do banco, quanto na parte de coluna de direção. Olha só o quanto que ela avança, quanto que ela recua, então realmente tem uma ampla gama aqui de ajustes. Agora, quando a gente vai para essa parte de conectividade, é lógico, você tem tudo que você espera de um veículo atual, por exemplo, Apple CarPlay, Android Auto, um monitor extremamente rápido, essa parte de hardware, sensitividade muito grande. Agora, existem algumas tecnologias que foram introduzidas lá fora que a gente ficou sem, por exemplo, a parte de navegador por GPS lá na Europa, foi introduzido o navegador por GPS utilizando imagens do Google Earth, né? Então agora já são imagens mais tridimensionais, muito mais interessantes do que pelo Maps, né? Aqui a gente ficou literalmente sem o navegador por GPS, então você, lógico, o seu smartphone você conecta, tá tudo resolvido pelo Waze, mas você acaba perdendo um pouquinho disso aí. E outra coisa que o carro tem lá fora que aparentemente a gente não tem aqui é a questão do hotspot, né? Você conseguir colocar um SIM card, um cartão, né, para você ter um Wi-Fi embarcado dentro do veículo, tecnologia aí que alguns veículos até de segmentos inferiores como o Onix já estão trazendo. Um carro todo moderno como esse realmente merecia ter. Agora, em relação às outras partes que você espera do veículo de luxo, aqui você tem realmente um desbunde, tem muita coisa interessante rolando. Começando por esse volante de base chata, bem esportivo, que é da versão Black, né? Realmente tem uma pega muito legal. Esses bancos esportivos também da versão Black têm um apoio lateral, e essa parte, né, de Alcântara, a seção central, tanto aqui nos bancos, a seção central, quanto nos apoios de braço, quanto na face aqui do painel, isso é um opcional, vale lembrar, dão uma sensação de qualidade percebida realmente fantástica, muito legal. Para quem gosta de mimos e customização visual, outro opcional que é interessante é a questão da luz ambiente customizável, porque ela já vem de série aí, mas você ter 30 opções de cores, aí é um opcional que você paga e de fato realmente você tem uma iluminação ambiente muito interessante. Então, um filete aqui, uma luz indireta aqui, e diversos tons aí do roxo, lilás, vermelho, laranja, verde, ciano, azul, que você quiser, realmente tem muitas opções de cores. Ar dual zone, como você deve esperar num veículo desse. Agora, lá atrás, você não tem o controle de temperatura, né? Então, falando lá atrás, vamos conferir o espaço traseiro. Aqui atrás, o Q3 ganhou bastante versatilidade, além do entre-eixos mais longo, que deixou esse espaço, que para mim é excelente. Eu acho que eu tenho 1,82 m, tá sobrando espaço aqui para mim nos joelhos, então, a gente estava falando lá atrás, né, em relação ao Tiguan. Para mim, esse entre-eixos curtos deixa o carro mais interessante de guiar, deixa o carro mais manobrável em estacionamentos, e ao mesmo tempo você tem um espaço que é excelente aqui no meu entendimento. Agora, a parte de versatilidade, como eu estava falando, é uma coisa interessante rolando aqui atrás. A gente tem várias opções de ajuste. Por exemplo, eu deixei ajustado esse banco aqui, você consegue correr ele 15 centímetros para frente. Agora, por que você vai querer perder espaço interno? Para você ganhar espaço de carga atrás. Às vezes você tem alguma carga que é, vamos dizer assim, inflexível, né? E ela é mais comprida, você precisa colocar dentro do carro, para você não precisar descer os bancos. Às vezes está com mais passageiro e tem essa carga, você consegue deslocar o banco para frente. Além disso, por meio de uma cordinha aqui, você consegue ajustar o ângulo de encosto em até 7 graus diferentes. O ângulo, vamos dizer assim, mais reclinado, ele realmente é muito bom para ser uma viagem mais longa, então a gente gosta de sentar em uma posição um pouco mais ereta, e também permite, aí, vamos dizer assim, uma customização também no caso de cargas mais longas. Eles também são rebatíveis na proporção 40, 20, 40, então
toda a modularidade dessa parte traseira aqui realmente é um ponto de destaque do Q3. Espaço para a cabeça muito bom, ainda mais considerando que esse carro está com um teto panorâmico, né? Que aliás é um outro ponto de destaque muito importante que eu acabei não comentando. A versão Black vem de série com esse teto solar panorâmico elétrico, então você consegue abrir ele, você consegue controlar a persiana dele. Então, olhando aqui de trás ainda é bem bacana você ter essa iluminação toda a mais. Agora, vamos ver então como é que o Q3 se comporta na prática, né? Vamos experimentar ele aqui na Estrada dos Romeiros e ver aí se os 150 cavalos dão conta de seus quase 1.500 quilos. Vamos lá então ver a disposição dos 150 cavalos desse 1.4 TFSI, 25,5 GSM de torque, para os aproximados 1.580 kg. Então não é um carro leve, né? Ele tem muitos equipamentos de tecnologia e segurança, é um carro de dimensões respeitáveis. Então eu diria que esse aqui é meio que o limite da aplicação desse motor, mas vamos lá. Bem servido de torque ele tá. Tem um laudo de controle inclusive, ó. Eu tô com todos os controles dinâmicos desligados, né, as assistências, né, controle de estabilidade, justamente para conhecer um pouquinho o carro mais in natura, tá? Tô no modo Dynamic também, ele tem essas programações, né? Então o carro tem um fôlego bom, obviamente você não deve esperar, né, um fôlego de esportivo, mas para uma aplicação, vamos dizer assim, urbana, viagens, eu acho que tá de bom tamanho. Agora, é um carro que, sem dúvida, além de você não esperar uma aplicação esportiva, né, esse carro com carga numa serra, sem dúvida, vai penar um pouquinho, né? Então, vamos lá, vamos voltar a imprimir o ritmo um pouco mais forte. Então, ele deslancha razoavelmente bem, mas você sente um pouquinho de falta, vamos dizer assim, daquele push, né, daquela pressãozinha nas costas, né, de vigor de aceleração. Até talvez pela apresentação do carro, né? Ele tem esse visual mais esportivo nessa nova geração, principalmente, né? E ainda mais com essas rodas aro 19 da versão Black. Mas na parte dinâmica, realmente o carro é irrepreensível e surpreende até pelos entrechos dele, pelas dimensões, pela massa. O que esse carro oferece de aderência lateral realmente é algo impressionante. Vale lembrar, inclusive, que mesmo o controle de estabilidade desligado aqui, ele continua atuante, tá? Tem um trecho bem sinuoso que a gente vai encarar daqui a pouquinho, que eu pude perceber ele atuando, independentemente de você estar com ele ligado ou não, né? Então é justamente esse trecho agora. Então se a gente vem aqui com as transferências diagonais um pouquinho mais críticas, ele vai segurar o carro, ó, ele freou, vocês viram? Ele freia cruzado na diagonal, né? Ele freia a pinça de forma independente para realmente travar o carro e controlar a guinada dele, evitar que o carro escorregue ou com a traseira, especialmente com a traseira, mas com a dianteira também, né? Então ajuda a manter o carro aí na rota mesmo com tudo desligado. Agora, lógico, isso aqui não é um carro esportivo, mas isso é importante para a gente ver justamente como é que está o carro de ajuste, né, dinâmico, de chassi, de balanço, né? Mas vamos agora então para as outras programações que você controla aqui no botão Drive Select, aqui nesse console central. Ele tem 5 opções aqui, né, individual, que você consegue customizar algumas opções, off-road, que basicamente vai operar a parte de transmissão e também de freios de ABS, né? Porque no Ford Strada é importante que as rodas até travem um pouco em alguns cenários para permitir que o carro desacelere melhor, né? O Comfort, que é muito bom para a cidade, enfim, para quem não quer, vamos dizer assim, tem tanta necessidade de um desempenho automático, ele vai depender aí da forma que você está guiando, ele vai controlar sozinho, modelar sozinho a parte de câmbio e motor, de acordo com a forma que você está guiando. E o Dynamic que a gente estava aí, que deixa a carga de direção, né, a caixa de direção um pouquinho mais dura, né? Mas o principal aqui quando a gente está falando desses modos de direção, deixa eu jogar no Comfort aqui, basicamente assim, a curva do pedal, né, ou seja, a resposta do pedal às suas ações, e a parte de transmissão e caixa de direção, né? Então, agora que a gente está no modo, vamos dizer assim, mais econômico, o pedal de acelerador fica um pouquinho mais amortecido, o câmbio ele assume uma programação bem conservadora, ele vai deixar a rotação aí sempre na casa aí dos mais ou menos 1.500, 2.000 RPM, que é justamente onde está o torque máximo, né? Então agora, inclusive eu estou com o carro sem aceleração nenhuma, ele chega até a desacoplar aqui a transmissão para deixar o carro rodar
um pouquinho solto, né? E uma coisa que é importante a gente dizer, embora tenha todas as similaridades técnicas com o Tiguan, é que a gente tem um câmbio de dupla embreagem, e o câmbio de dupla embreagem com embreagens banhadas em óleo, né? Aí quando a gente entra nessa questão de beleza, mas como é que o carro então se comporta aí nessa parte urbana? A gente está aqui no trecho mais lento, acho que dá para fazer um bom paralelo. Eu acho que especialmente na cidade você não vai sentir essa falta de fôlego, tá? Que eu comentei ali na parte mais dinâmica. Até primeiro porque o torque desse motor surge muito cedo, né? 1500 RPM, então a força máxima está ali desde embaixo, né? E a curva do pedal, ou seja, a relação dele ao quanto que você pisa e o quanto que abrem-se as borboletas, né? A carga inicial está bem agressiva, ou seja, você consegue ter bastante resposta do carro pisando pouco no acelerador, né? Então você não vai ter aquela carência de força em rotações baixas, eles conseguiram compensar isso bem. Só que isso pode te dar um pouquinho de efeito de placebo também, que é aquela hora que você foi realmente, o carro anda, eu vou pisar para valer, e aí você vai ver que ele não vai deslanchar como aquela percepção inicial te deu a entender, né? Então vale a gente observar isso com cautela também. Isolamento acústico do carro é fantástico, tanto na cidade quanto na estrada. Então, um carro delicioso para você pegar a estrada, viajar. Som de qualidade muito boa, com ótimos graves, agudos muito bem definidos. Suspensão também faz um trabalho fenomenal aqui, muito controlada, muito macia, muito gostosa, mas ao mesmo tempo vocês viram ali nos momentos ali de curvas, ele realmente modera muito bem a carroceria, deixa a suspensão trabalhar, mas controla muito bem, então tem muita aderência. O que você não vai ter aqui, muito pouco você vai ter, é resposta de direção, né, que a gente chama de feedback, ou seja, quando você está chegando perto ali do limite, né, uma curva de repente que você pegou, que você teve que virar um pouquinho mais, você não vai sentir muito assim quando o pneu está no limite da aderência, ele é um pouquinho sedado. Acho que a Audi buscou uma calibragem aqui justamente para ser mais confortável, para não ter vibrações. O que acontece, só voltando à questão inicial que eu estava falando no motor, é que como a gente tem aqui um motor que está muito no limite da aplicação, especialmente na parte de consumo urbano, ele vai consumir um pouquinho mais do que você espera. A gente está fazendo aí um consumo na casa de 6 km por litro, mundo real, vamos dizer assim, né? Independentemente da aferição oficial do Inmetro, né? 6 e pouquinho, justamente porque você acaba fazendo o motor trabalhar nesse par e anda um pouquinho fora aí da região de pressão da turbina, um pouquinho fora da zona de eficácia, né? E aí você acaba dependendo um pouco do deslocamento do motor, ele acaba tendo que trabalhar um pouco mais justamente porque é um motor meio pequeno para um carro desse porte, né? Então é nessa parte aí que eu acho que você vai ver que faria falta talvez um motor um pouquinho maior, né? O resumo da Opera é assim, carro formidável de andar, muito silencioso, muito gostoso. Entre os rivais diretos dele, né, que seria o X2 família 18i e o GLA, para mim claramente esse aqui é um carro superior. A Audi conseguiu inclusive se resolver melhor, eu acredito, na parte de design e qualidade percebida nessa categoria com essa geração, vale dizer, né, porque a geração anterior talvez parecesse um pouco simples, um pouco hatch demais, né, para a proposta, né, de ser um SUV compacto. E todos eles, na verdade, têm essa questão de serem carros com motores meio pequenos para aplicação. Então não é algo que se reserva somente a esse aqui. Se você é um cara que quer, eu preciso ter um carro com fôlego, pisou, andou, viajo muito, muita gente carregada com mala e tudo mais, muita serra, aí recomendo que você espere a versão 2.0 que vai chegar. Ou você pode pegar aí um seminovo, né? Lá no autoline.com.br mesmo, a gente tem ali mais de 600 opções de Q3, inclusive, na verdade, pelo preço aqui, você consegue pegar um RS Q3, como eu comentei, né? Que aí você realmente vai ter fôlego de sobra aí para você que anda com um carro carregado. Mas olha, o carro realmente sensacional, independentemente dessa questão aí da aplicação do motor. Se você não espera um desempenho esportivo, realmente o carro vai te entregar muito, né? Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenha sido útil a nossa avaliação. Nos vemos na próxima aí. Obrigado, gente.